Olá, gente, tudo de maravilhoso para você, beleza? Vamos conversar? Seguinte, eu meio que prometi, né, dar uma força especial nas pessoas que não se utilizam da frontura. Mas eu acho que essas dicas servem também para quem tem frontura, porque sempre é uma opção de um detalhe a mais, um detalhe diferente e tal. Então, eu vou rapidinho, porque essa época do ano aqui é brabo, né? Vocês podem imaginar, mas vamos rapidinho a uma dica que você vai gostar e vai usar muito. É o seguinte: a bainha de início, o punho da blusa ou da manga, né? É sempre um problema. Porque além de ficar aquela coisa, uma agulha assim, uma não, fica uma coisa frouxa, fica uma coisa solta, elas fazem já da largura, né, necessária para manga, e geralmente não fica uma coisa muito bonita. Então eu tenho uma dica que eu achei muito interessante, bonita, fácil, prática, e que eu vou passar para você. Antes de passar, eu já quero informar que aqui na descrição desse vídeo eu coloquei um passo a passo detalhado de como fazer isso aqui, mas assim, detalhadíssimo. Então, se você não tem experiência nenhuma, você vai conseguir fazer, eu acredito, tá? Então, vamos lá. Primeiro, temos que pensar em diminuir o volume. Você sabe que a gente utiliza geralmente, por causa da galga dessa máquina, 3 fios industriais juntos. Entretanto, quando nós fazemos um punho sem frontura, ele é duplo. Nós temos que tecer praticamente o dobro da altura para dobrar. Porque se não fizermos isso, ele vai enrolar todo pelo avesso, assim, e não fica uma coisa bonita. Então, já começa que ele será duplo. Para evitar o excesso de volume, nós fazemos esta barra usando apenas 2 fios. Porque quando a gente dobra, o volume é de 4. Você concorda? Então, nós vamos utilizar aqui apenas 2 fios durante o punho. Terminou o punho, a gente acrescenta o terceiro fio e tece normalmente a manga, a blusa, seja lá o que você vai estar fazendo. A minha preocupação aqui é apenas o punho, né? Para você ter um início bonito, para você ter uma opção interessante. Essa opção que eu vou dar hoje, ela elimina a necessidade de você fazer enfeite na blusa, exceto se você quiser fazer uma barra que combine com o punho, entende? Dá perfeitamente. Você vai fazer o punho, você tece liso umas 20 carreiras depois e repete 20 carreiras similares ao punho. E isso pode ser feito, mas não precisa mais do que isso numa blusa. Uma cor lisa, uma blusa bem feita, bem costurada, bem acabada, e você vai ter uma peça linda, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui em algumas agulhas. Eu tinha feito um início de manga, mas eu vou diminuir um pouco. Estou com as agulhas vazias. E nós vamos fazer aqui laçadas manuais. Eu faço e já volto. Eu fiz as laçadas manuais. Coloquei, pendurei aqui o pente de montagem da máquina, como eu ensinei no vídeo anterior, né? E nós vamos aqui tecer agora 20 carreiras, um punho de 20 carreiras. Então, vamos lá. Arrumando o marcador, né? Eu vou tecer as 20 carreiras e já mostro para você. Aqui eu teci as 20 carreiras usando 2 fios
ponto meia normal, porque essas primeiras 20 carreiras vão ser o avesso. Elas não são o direito da peça. Então, ponto meia normal. Regulagem de punho, eu estou fazendo aqui esta no 4, tá? Na minha máquina, mas na sua você decide. Nós vamos fazer todo o punho na mesma regulagem. Aqui, repito, eu estou no 4 exato, tá? Então, agora, nós vamos usar uma cartela. A cartela número 1 da Eugene, que é esta aqui, toda furadinha, ó. É a cartela mais simples que tem, a número 1, tá? A gente vai colocar ela aqui bem direitinho no início, no umzinho dela, né? Travamos, apertamos os dois partes do carrinho, para poder não tecer aqui agora. Ele está com o fio ainda, eu não tirei o fio, tá? Levei para o outro lado, o fio tá aqui solto, ó. Tá vendo? A cartela travadinha. E eu vou aqui ligar o cachê. Pronto, encaixou na fita. Então, nós vamos selecionar as agulhas. Iva, você tá com fio no carrinho? Pode? Pode. Se quiser, você pode tirar o fio, tá? Mas não carece, não tem necessidade. Ó, selecionou, não teceu. Beleza? Agora nós precisamos desligar as teclas do parte, liberar a cartela até o estendido, atrás, empurrar bem para trás esse botãozinho da cartela aqui, tá? No estendido, ela dobra o tamanho, né, do desenho. Então, aqui, para esse caso aqui, é perfeito o estendido, tá? Então, o meu marcador está no 22, porque nós selecionamos as agulhas e ele moveu o contador. Então, eu vou voltar ao 20. Podia também ter desligado aqui, mas eu correria o risco de esquecer. Então, assim, eu vou começar agora a parte do direito do punho, então eu me lembro de olhar. Pois bem, nós vamos tecer agora até a carreira 52. Mas Iva é até o 40, Iva. Não, não é. Porque este ponto que nós vamos fazer aqui é um ponto recolhido. Então, ele tece parcialmente. As agulhas não selecionadas, elas vão só pegar o fio, elas não vão fazer o ponto. Então, isso encurta a malha. Você está me entendendo? Então, para nós termos essa altura aqui, igual no ponto recolhido, eu preciso tecer até a carreira 52. Antes de fazer, eu vou mostrar para você, ó, aqui é o avesso de uma amostra que eu teci para você. Aqui estão as 20 carreiras em ponto meia, que são essas que nós fizemos aqui. E esta tira tem 52 carreiras no total. Aqui embaixo está a diferença de ponto. E aqui no direito está o ponto. Ó, é isto aqui que nós vamos fazer. Eu coloquei aqui no ponto liso o terceiro fio, que a gente depois vai colocar, para diferenciar, para você ver bem o punho. Então, aqui está a barrinha de início que você pode fazer. Ela fica uma graça, tá? Existe aqui um recurso que depois eu vou mostrar para você, para não ficar muito alargado essa parte inicial aqui, tá? Então, nós vamos fazer isto daqui agora. Vamos tecer até a 0,52, usando o ajuste de cartela. Bem, nós liberamos a cartela para o estendido. E aqui nós vamos apertar o botão tuque. Qualquer um dos dois, tá? Eu sempre gosto de usar esse segundo.
Você faça como preferir. Quer apertar o primeiro? Pode. O importante é tecermos só com um botão dos dois do tuque. Então, vamos tecer. Vamos tecer. Carreira 52, tá? Então, terminou o meu punho. Eu posso até colocar essas agulhas para trás. Desligo o tuque e libero o cacê. A cartela encerrou o seu trabalho. Aqui, eu retiro o pente. Você viu que difícil de tirar o pente? Nossa, é uma trabalheira. Esse ponto tuque é bonitinho do lado de cá também, mas não nos interessa nesse momento. Nesse momento nos interessa o que vai aparecer no direito da nossa blusa. Então, eu tenho aqui 20 e aqui 32. Olha a diferença. Aí, nós vamos dobrar isso daqui agora. E você sabe o que é dobrar. É pegar as laçadas de início e recolocar em cima das mesmas agulhas, certo? Então, nós vamos fazer isso com calma. Eu vou pedir que o editor acelere, né? Para ficar uma coisa menos angustiante para você, que ninguém merece ficar vendo a Iva, né? Pronto. Dobramos, tá? Aqui a gente já vê que tá, ó. Aqui tá a pontinha da primeira carreira tecida com cartela, ó. Já se vê que tá no meio, ó. Tá vendo? Fica perfeito. Agora, nós vamos colocar o terceiro fio, que eu vou botar um azul de outra cor. Primeiro, se já é o terceiro fio, vamos botar na regulagem normal do ponto meia, né? Eu vou colocar o terceiro fio e nós vamos tecer uma carreira tecida. Ah, acabou o punho. Não, 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 não. Não acabou. Por quê? Como eu expliquei antes, essa parte aqui, ela é muito volumosa. Como ela não tem a elasticidade da barra canelada, a gente faz, geralmente, ela menor. E depois de pronta, quando fazemos a primeira carreira, a gente dá uma alargada nela, fazendo aumentos internos de pontos. Como se faz isso? Muito simples. Eu recomendo usar esse transportador, ou o de 6 ou o de 4, tá? Eu costumo fazer, na parte da blusa, eu uso o de 6. E na parte de uma manga, eu uso o de 4, para fazer aumentos mais juntos. Então, se eu quero fazer um aumento de pontos aqui, digamos, aqui é o meu eixo. Se eu quiser fazer um aumento de pontos aqui, eu tenho que abrir esse espaço. Então, eu transporto os pontos para fora, um ponto mais para fora. Transporto, ó. Aqui, agora, esses. E aqui eu tenho agora uma agulha vazia, certo? Mas eu quero mais do que isso. Eu transporto novamente. E aqui de novo. Mais um. Mais um. Para não ficar aquela coisa, o punho largo, o punho, sabe? Então, você vai compensar aqui. A mesma coisa você vai fazer do outro lado. Eu não vou fazer para não comer o seu tempo aqui indevidamente.
Agora, para não ficar furos aqui, nós vamos fechar os buraquinhos. A gente pega o ponto de baixo aqui, que foi tecido na carreira anterior, tá? Esse aqui, e puxa ele para a agulha. Você cuida que um lado não tem esse ponto. Aqui tá, ó, aqui de baixo, aqui tem até 2 fios. Ó, aqui, ó, esse de baixo aqui eu coloco, ó. Tá vendo? É o ponto tecido antes, ó. A gente fecha esses buraquinhos todos. A gente transporta aqui, eu não peguei todos, vou pegar agora. Pronto, peguei. Pronto, todas as agulhas têm ponto, certo? Eu vou fazer do outro lado também, já volto. Pronto, alarguei. E agora, nós podemos tecer normalmente. Se tiver aumentos para fazer aqui da sua manga, você vai... Daqui para frente é normal, tá? Eu só vou tecer um pouquinho para tirar da máquina. Pronto, vamos tirar da máquina. E aqui está. E aqui está o nosso punho. Veja que ele fica certinho no meio aqui, ó. Você tá vendo? Ó, ele fica a divisão bem feita. Então, aqui tem 20 e aqui tem 32 carreiras. Isso é o que o tuque encolhe aqui, tá? Outra coisa, aqui, você já olhando aqui, ó, pena que eu teci tão pouquinho para você ver, mas não parece que esse punho esteja alargado, certo? Por quê? Porque ele tem 10 pontos a menos do que aqui. Você tá vendo? Então, ele fica perfeito, ele fica perfeito. E olhe que bonitinho que ele é. É tipo um ponto arroz, né? Entendeu? Então, eu acho que para mangas, para blusas, até para acabamentos de decote, fica ótimo. Você faz uma barrinha, ó, um decote seria praticamente isso daqui, ó. Com 3 fios, você faria um início, que é para costurar depois. Depois você faz ponto trabalhado, menos, né? Pode ir, inclusive, trabalhado até o avesso, depois termina com mais umas carreiras em ponto meia e costura ao redor do decote. Eu acho uma boa ideia. Bota um lastexzinho dentro para ele não lacear ao redor do pescoço. É bem interessante. Eu acho esse início, para quem não tem frontura, uma coisa ótima. E até para quem tem, por exemplo, roupa infantil, infanto-juvenil. Só para homem não vai ficar legal, acho eu, né? Mas para mulheres, qualquer blusa feita com um ponto assim, nossa, fica ótima, certo? Então, aqui está a dica. Nós vamos fazer também uma amostra com 30. Eu vou mostrar para você. Aqui está. Eu fiz um punho de 30 carreiras. Aqui, 30 carreiras, certo? Ele também fica liso no avesso e só no direito assim. Aqui o ponto, ó. Eu acho tão bonitinho. Sabe quantas carreiras eu teci no total aqui? 76, por incrível que possa parecer. E é perfeito. Aqui também eu fiz os aumentos, é necessário fazer, especialmente em punhos e barras, né? E aqui eu tenho um outro exemplo, também, ó, até aqui, ó. Essa é de 50 carreiras aqui, também bem certinho no meio, ó. Tá vendo? Agora, como a gente vai saber quantas carreiras fazer aqui? Eu tenho um segredinho para contar para você.
nesta cartela, no estendido, como nós estamos usando aqui, é muito simples. Você vai pegar o seu celular, vai procurar a calculadora dele, Então, aqui, com quantas carreiras a IVA teceu isso? 50 eu falei, certo? Eu fiz 50 em ponto meia. 50 vezes 2,55 igual a 127,5, 128 carreiras. Então, eu teci aqui, no total, até a emenda, 128 carreiras. 50 em ponto meia, as primeiras 50, e o restante no nosso ponto arroz, digamos assim. Aqui, com 30 carreiras em ponto meia, então vamos apagar 30 vezes 2,55 igual 76 carreiras, que é o que eu tenho aqui. No total, né? Fora o ponto meia aqui para cima. Estou falando só da barra. Beleza? Então, anote esse número, 2,55. Qualquer barra desse tipo aqui que você queira fazer, você calcula quantas carreiras você vai precisar desse jeito. Mas atenção, isso aqui que a gente calcula aqui é o total, tá? Já incluindo a parte em ponto meia também, né? Para facilitar a sua vida, tá? Beleza? Essa é uma dica. Experimente, você vai ver que funciona. Joia? Mas eu quero que você pense uma coisa. Imagine você o que consome a mais de fio um ponto trabalhado assim, tá? Então, se aqui você faz 30 carreiras e 76 no total, significa que aqui tem 46 carreiras, certo? Porque 30 mais 46 dá 76. Então, calcule como o ponto recolhido, que é o tuque, consome a mais de fio, né? Quando se faz uma blusa em ponto trabalhado, as pessoas precisam tomar muito cuidado com o custo do fio, porque o ponto trabalhado é um ladrão de fio, ele come muito fio. Beleza? Então, essa é uma dica que eu acho muito, muito, muito válida. Em roupinha de bebê, fica uma graciosidade isso. Valeu? Um forte abraço. E até a próxima dica.